Um padre, um pastor e um rabino queriam ver quem era o melhor em seu trabalho. Então cada um entrou numa floresta para encontrar um urso e tentar convertê-lo. Mais tarde todos se reuniram. O padre começou: quando encontrei o urso, li para ele o catecismo e o borrifei com água benta. Semana que vem é a sua primeira comunhão. Encontrei um urso no riacho, disse o ministro, e preguei a santa palavra de Deus. O urso ficou tão impressionado que me deixou batizá-lo. Ambos olharam para o rabino, que está com o corpo todo engessado, deitado numa maca. Pensando bem, diz ele, talvez eu não devesse ter começado com a circuncisão. Essa ilustração pode ser boba ou até engraçada, mas por detrás dessa história há uma pergunta crucial sobre a salvação e a natureza do Evangelho. A realidade é que ao longo dos anos, perguntas sobre a natureza do Evangelho e da salvação polarizaram muitos crentes. A primeira grande crise do movimento cristão primitivo foi sobre a natureza do Evangelho. De alguma forma, a igreja de Antioquia estava no centro de tal crise. Eles foram fundamentais para desafiar o status quo da comunidade cristã primitiva, criando de alguma forma uma polarização em torno da natureza do Evangelho. E no final, a igreja de Antioquia foi crucial para identificar, defender e proclamar o verdadeiro Evangelho. Sua convicção doutrinária sobre a mensagem do Evangelho protegeu a igreja primitiva de corromper as boas novas sobre Jesus Cristo. Por esse motivo, devemos uma grande dívida de gratidão à igreja de Antioquia. Antes de nos aprofundarmos no assunto, deixe-me lhe perguntar: a quantas teorias sobre a salvação você foi exposto? O que você ouviu ou até vivenciou sobre como as pessoas são salvas? Aproveite esse tempo para compartilhar com as pessoas ao seu redor as crenças existentes sobre como as pessoas são salvas. Já que o cristianismo se originou na comunidade judaica e os primeiros cristãos eram judeus,
Alguns dos primeiros crentes judeus, ao acolherem convertidos de origem não judias, achavam que as pessoas, ao aceitarem Jesus, também deveriam se tornar judias. Logo surgiram tensões sobre a questão da circuncisão e suas implicações. Como já estudamos, quando os líderes da igreja primitiva ouviram que muitos gentios haviam aceitado Jesus em Antioquia, enviaram Barnabé para investigar a situação. Atos 11, 20 a 23. Provavelmente a expectativa da igreja de Jerusalém era que Barnabé parasse a prática de gentios se tornarem cristãos sem passarem pela circuncisão. Barnabé surpreendeu a todos fazendo exatamente o oposto, facilitando o movimento em Antioquia que não exigia a circuncisão. Ajudou a igreja a crescer aos trancos e barrancos. Atos 11, 24. Barnabé, ao trazer Paulo, fortalece o movimento em Antioquia. Atos 11, 25 e 26. Esse movimento se expande quando a igreja de Antioquia, guiada pelo Espírito Santo, mobiliza alguns de seus membros para apresentar as boas novas além-mar. Atos 13, de 1 a 4. Essa missão é conhecida hoje como a primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13 e Atos 14. Depois de algum tempo, chega uma delegação de Jerusalém e a tensão aumenta. Os membros dessa delegação estavam possivelmente frustrados pela resposta e ação de Barnabé, ou, dependendo da perspectiva, a falta de ação dele diante da inclusão de gentios ao cristianismo, sem exigir a circuncisão. E provavelmente eles estavam mais furiosos ainda, porque Antioquia havia se tornado um centro de expansão desta prática abominável, segundo eles. Pegue sua Bíblia agora e leia sobre esta tensão em Antioquia, em Atos 15, de 1 a 6. O que posso dizer é que essa tensão levou ao que hoje é conhecido como o Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, de 6 a 35 e Gálatas 2, de 1 a 10. Portanto, leia e discuta Atos 15, de 1 a 6, com aqueles ao seu redor.
se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Uau! Que afirmação! Você consegue ver o que a igreja de Antioquia está enfrentando aqui? A igreja de Antioquia está lidando com o âmago do evangelho. O que é o evangelho? Jesus e apenas Jesus ou Jesus mais alguma coisa? É interessante que essa tensão não se limita ao relato bíblico de Antioquia. Quantas vezes você já ouviu, a menos que você seja, você completa a frase, você não será salvo? Você pode argumentar que nunca ouviu uma coisa tão terrível, mas sendo honesto, mesmo que você não tenha ouvido o enunciado exato, provavelmente você já sentiu a pressão vinda de você mesmo ou talvez da sua comunidade espiritual que, a menos que você viva uma vida de uma certa maneira, você não poderá ser salvo. A menos que você seja, a menos que você faça, você não será salvo. Você entende muito bem a questão dos primeiros cristãos em Antioquia, porque enfrenta o mesmo problema hoje. Qual foi a resposta da igreja de Antioquia? Bem, você pode ver a posição de Antioquia através das palavras de Paulo. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. O Evangelho é a boa notícia de que Deus realizou a nossa salvação através de Cristo, a fim de nos levar a um relacionamento com Ele e eventualmente destruir todos os resultados do pecado no mundo. É Jesus e apenas Jesus. À medida que o pêndulo se move de um lado para outro, de Jesus e algo mais, podemos enfrentar outra questão que também não é o Evangelho. Em seu livro Igreja Centrada, Timothy Keller apresenta um espectro muito interessante sobre o Evangelho. Keller abre a discussão sobre o espectro do Evangelho com o que o pai da igreja primitiva, Tertuliano, pode ter dito. Assim como Jesus foi crucificado entre dois ladrões, o Evangelho é sempre crucificado entre dois erros. Quais são esses erros a que Tertuliano estava se referindo? Costumo chamá-los de religião e arreligião. Os termos teológicos são legalismo e antinomianismo. Outra maneira de descrevê-los poderia ser moralismo e relativismo. O legalismo diz que temos que viver uma vida santa e boa para sermos salvos. O antinomianismo diz que porque somos salvos, não precisamos viver uma vida santa e boa. Entre esses dois conceitos errados está o verdadeiro Evangelho. A realidade é que você pode rejeitar a Deus rejeitando sua lei e vivendo da maneira que você achar melhor. E você também pode rejeitar a Deus abraçando e obedecendo a lei de Deus a fim de ganhar sua própria salvação. A religião é evitar Deus como Senhor e Salvador, ignorando-o completamente. Religião ou moralismo é evitar a Deus como Senhor e Salvador, desenvolvendo uma justiça moral. E em seguida, apresentando-o a Deus em um esforço para mostrar que Ele te deve.
Por um lado, moralismo, religião, legalismo enfatiza a verdade sem graça, pois alega que devemos obedecer à verdade para sermos salvos. Por outro lado, relativismo, a religião, liberalismo enfatiza a graça sem a verdade, pois afirma que todos somos aceitos por Deus, se existe um Deus, e cada um de nós tem que decidir o que é verdadeiro para nós. Nunca devemos esquecer que Jesus era cheio de graça e verdade. João 1,14. Verdade sem graça não é realmente verdade. E graça sem verdade não é realmente graça. A realidade é que se você acha que um desses erros é muito mais perigoso que o outro, provavelmente está participando parcialmente daquele que teme menos. No final, o legalismo e o relativismo nas igrejas não são apenas igualmente errados, eles são basicamente a mesma coisa. São apenas estratégias diferentes de autossalvação construídas no esforço humano. O Evangelho não é religião nem a religião, mas algo completamente diferente, uma terceira maneira de se relacionar com Deus através da graça. Jesus tomou o nosso lugar na cruz e realizou a salvação por nós, que recebemos gratuitamente como um presente. A religião tradicional ensina que, se fizermos boas ações e seguirmos as regras morais em nosso comportamento externo, Deus entrará em nosso coração, nos abençoará e nos dará a salvação. Em outras palavras, se eu obedecer, Deus vai me amar e me aceitar. Mas o Evangelho é o inverso disso. Se eu sei que em meu coração Deus me aceitou e me ama livremente pela graça, então eu posso começar a obedecer com alegria e gratidão. A religião é de fora para dentro, mas o Evangelho é de dentro para fora. Somos justificados apenas pela graça, não pelas obras. Somos belos e justos aos olhos de Deus pela obra de Cristo. Uma vez que adquirimos esse entendimento e o internalizamos, ele revoluciona a maneira como nós relacionamos com Deus, conosco mesmos e com as outras pessoas. Os representantes de Antioquia, Paulo, Barnabé, entre outros, apresentaram e protegeram o verdadeiro evangelho no concílio de Jerusalém, Gálatas 2:2. E a igreja primitiva chegou a uma resolução. Leia Atos 15, 25 a 35 para descobrir qual foi o resultado.
Tornar-se judeu ou circuncisão não era um pré-requisito para se tornar um cristão ou parte do evangelho. Mais tarde, escrevendo para os Romanos, Romanos 2, 25 a 29, Paulo explica as 3 maneiras de viver de acordo com o Antigo Testamento. Literalmente incircunciso, pagãos e descrentes que não se submetem às leis de Deus, circuncidado na carne, submetido à lei de Deus, mas confiando exclusivamente na observância da lei. E terceiro, circuncidado no coração, submetido à lei de Deus em resposta à graça salvadora de Deus. Como a igreja de Antioquia, vamos abraçar, proteger e proclamar o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Notícia de uma dívida paga e não a de um aluguel. Não é uma exigência, mas um presente gratuito que ninguém mereceu ou poderia ganhar por mérito, mas que é oferecido a todos. O Evangelho não é primeiramente um modo de viver. Não é algo que fazemos, mas algo que foi feito por nós e algo ao qual devemos responder. Vamos abraçar, proteger e proclamar o Evangelho. Vamos ser a igreja, amando e servindo.